Olá, meus amigos, mais uma vez eu aqui com vocês. Hoje nós vamos falar aí sobre aquela representação, né? Lá na abertura das Olimpíadas, a representação da Santa Ceia e todo esse frenesi causado aí na extrema-direita. Então, como nós vemos, foi feita aquela representação, né? Lá na abertura e no intuito de mostrar ali aquela diversidade do mundo, né? Enfim, resolveu representar aquela mesa lá, aquele quadro, né, do Da Vinci, onde ele ali representa, faz a representação da Santa Ceia. E aí nós sabemos, né, que o resultado que deu. E eu quero comentar exatamente sobre isso aqui nesse vídeo, sobre se justifica, se estão certos, se não estão, enfim, se tem algum embasamento todo esse frenesi causado aí pela extrema direita. Eu quero pegar aqui a imagem aí, né, que eles fizeram lá. Primeiro aqui tem o quadro, né, que eles fizeram lá. Colocou aí um DJ para representar Cristo, que seria o pão para ser dividido, né? E aí toda esse diversidade de pessoas aí em volta, como se fosse todos os discípulos, né, em volta, e ao centro ali aquela pessoa como se estivesse no lugar de Cristo. E naturalmente isso aí causou todo esse frenesia. E o frenesi aí foi por vários motivos. Mas o que mais pegou, eu imagino, seja pelo fato de ter aí a representação da diversidade. Eu creio que esse foi o que mais pegou, porque eles têm drag queens, né? Tem, enfim, pessoas com estilos aí que vai contra o ultraconservadorismo, né? O ultraconservadorismo, ele imagina aquela pessoa, um homem, com uma camisa social, uma calça social, talvez uma calça jeans, mas nada mais do que isso, um cabelo cortado, penteadinho, não pode ter nenhuma tatuagem, todo aquele padrão, aquele estereótipo pré-estipulado, né, culturalmente aí, que tem ali como padrão do belo, o padrão do bom, e naturalmente Deus é da vontade de Deus e bababá. Então isso aqui, para eles, então, eles sentiram como uma afronta. O que mais pegou aqui foi isso. Não foi necessariamente a representação de forma satírica da Santa Ceia, porque já teve tantas representações e ninguém nunca criou esse frenesi, né? Eu criei aqui um quadro aqui, uma representação, deixa eu achar isso aqui, é isso? Não, não esse aqui, é esse aqui. É muita coisa. Olha aí, tanto de quadros que eles já usaram, deixa eu ver no vídeo aqui se está certo aí, é isso mesmo. A gente vai descendo aí, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui, gente, o intuito desse post aqui é compartilhar a criatividade e o bom humor dos artistas e não ofender ou ridicularizar crenças ou religiões. Então, da mesma forma que aqui também foi feito para humor, né? Para humor, simplesmente por criatividade, lá também foi da mesma forma, não foi diferente. O intuito daquela gente lá não era necessariamente ofender religião de ninguém. Era simplesmente mostrar ali de uma forma criativa a diversidade. Eu concordo com aquilo? Não. Eu não concordo com aquela representação que foi feita. Eu acho que tinha tantas coisas boas para fazer. Eu acho que, como diz o senador Randolph Rodrigues, ali foi uma bola fora. Na minha visão foi. Simplesmente eu acho que não precisaria, tá? De ter colocado aquilo, uma vez que a gente está num mundo tão complicado, né? Tão assim, onde as tensões estão no limite. Eu acho que poderia sim ter evitado isso. Eu acho que teria, eu acho que poderia ter evitado, seria melhor. Então eu não concordo necessariamente com aquela cena que foi feita. Eu acho que ali foi a parte ruim, foi isso. Mas não que justifique o que a extrema-direita está fazendo. Talvez exatamente pela extrema-direita ser assim, quando eu digo extrema-direita, gente, é um eufemismo. Porque Deus, Pátria e Família é a bandeira de Adolf Hitler,
de Mussolini, do Salazar, do Franco, do Plínio Salgado, ou seja, é a bandeira dos fascistas, a bandeira do nazismo. E quando eu falo nazismo aqui, entenda como eufemismo também, porque na verdade o nazismo ele é fascismo, é o fascismo adaptado à Alemanha, assim como o integralismo é o fascismo adaptado ao Brasil e por aí vai. Então, eu gosto de chamar o fascismo de nazismo porque o nazismo foi o. O fascismo teve N partidos, cada país tinha seu partido fascista e cada partido ali tinha o seu nome. E o fascismo na Alemanha era por meio do partido nazi. Então, por que eu chamo o fascismo de nazismo? Porque de todos esses partidos, o que mais se deslanchou, o que mais cresceu, o que mais operou, o que mais foi grande dentro dessa ideologia satanista, né, diabólica, do mal, tirana, essa ideologia completamente abjeta, foi o partido nazi, foi o nazismo. É como você chamar uma lâmina de rapar a barba de gilete. Às vezes a marca é outra, mas a gente já acostumou. A esponja de aço chamar de bombril. Então, é da mesma forma, o fascismo eu sempre chamo ele de nazismo, porque dentre todos os partidos do fascismo, o nazismo foi o que mais se destacou, foi o que mais teve grandeza, o que mais foi talvez o único grande de verdade, né? Ele foi um partido grande que chegou aonde que chegou, fez o que fez. Então, acho que sim, o nazismo ele representa muito bem o conjunto todo do fascismo. Então, eu gosto muito de falar o fascismo de nazismo devido a esse fator aí que eu acabei de explicar. Então, toda vez que eu falar o nazismo, vocês entendam fascismo, tá bom? Pois bem, então assim, eu até perdi o foco onde eu queria chegar aqui, mas é tanta coisa para se falar que se perde o foco, tem 10 para se dizer, para comentar. Então, o certo é, minha gente, que sabendo que o fascismo está aí, que ele é o que é, né, o fundamentalismo religioso, a base do fascismo é o fundamentalismo religioso, assim como o fascismo hoje, o nazismo hoje tem um apoio integral das igrejas, no passado também teve, sempre a base do nazismo, como se vê bem hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos e mundo afora, foi a igreja. Sempre foi, por incrível que pareça, né? É claro que essa igreja é uma igreja desviada, que não representa os valores cristãos de forma alguma. Prova disso é os que mais fala, que defende Cristo, enfim, exatamente pelo fato de não viver nada do que Cristo ensina, porque o evangelho ele tem que ser vivido, não falado. Como eles não vivem o evangelho, como eles não vivem nada que a Bíblia ensina, então eles têm que falar, usar a boca, a fala para ver se mostre como o santarrão, sabe? Como o santão. Oh, eu sou o defensor da moralidade. Deu para entender? Porque eles não têm ações que condizem. As ações deles não conectam essa fala. Então eles têm que falar muito. Como vê bem o Malafaia brigando, né? Aquele padre de festa junina, o Kelmon lá, brigando e falando bravo. É porque eles não vivem a Bíblia, não vivem a vontade de Deus em nada. Absolutamente nada. Se você quer ver um segmento que vive tudo que é contrário a Deus, é só você olhar para um fascista, para um nazista. Olha para o Bolsonaro, olha para aqueles que seguem ele. Ali você vai ver alguém que vive tudo que é contrário à palavra de Deus. Entende? Então, por isso que tem todo esse frenesi. Então, eu acho que eles poderiam ter evitado, sabendo que tem todo essa gente contrária a Deus em tudo, deveria ter evitado, sabe, que eles iam criar todo esse parlatório, todo esse falório entojado que está aí. Então, poderia ter evitado, eu acho sim, foi um bola fora isso aí, tá? Mas vamos lá, primeiro vamos ver aqui as representações, né, conforme eu estava dizendo, no intuito de humor. Tem essa representação aí, tem essa aí com palhaços, tem essa aqui com atores, inclusive tem o Gordo Magro aí, né, enfim, é um monte. Tem o Charles Chaplin, enfim. Tem essa aí com personagens do cinema também aí, mais personagens aqui, o Boneco Assassino, enfim...
Sexta-feira 13, né? E por aí vai. E tantos outros. Aqui atores também, inclusive do filme lá, acho que é uma Odisseia no Espaço, né? A Guerra nas Estrelas, me perdoe se eu não falei certo aí. Aqui tá é, os físicos, né? Os físicos. Aqui estão aí os físicos. Aí, aqui tem mais representações de bonecos de massinha, que representam também desenhos animados. Aqui mais, e por aí vai, aqui tem músicos e blá blá blá. Aqui tem tatuado aí nas costas de uma pessoa, mais figuras aí dos desenhos animados e por aí vai. São muitas as representações, como vocês estão vendo, né? São muitas, 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 muitas. Olha aí, o Papai, a Olivia, Brutus e tantos outros aí. Aqui já, né, com o mais desenho animado aí, por aí vai. Aqui já tem essa gente fazendo essa representação. E não é o foco aqui, a gente vai parar por aqui, não é o foco. O que eu quero falar com vocês aqui não é exatamente mostrar isso, é fazer um comentário. E aqui vai um assunto interessante para você que é cristão, para você que é evangélico, inclusive católicos também, mas eu quero falar assim direcionado mais para a doutrina evangélica, porque eu acho que os evangélicos estão dando mais trabalho do que os católicos. No passado não, catolicismo e evangélicos todos abraçaram o nazismo, mas hoje parece que o catolicismo deu uma recuada, parece que está mais assentando no caminho certo, mas os evangélicos ainda continuam do mesmo jeito aí abraçando Adolf Hitler. A bandeira Deus, Pátria e Família, né? Que é a bandeira de Adolf Hitler, de Mussolini, do Franco e por aí vai. O que eu quero dizer aqui, gente? Primeira coisa, não existe Santa Ceia. Não existe Santa Ceia. Eu sei que muita gente agora, isso aqui, claro, eu estou falando para os crédulos, né? Para aqueles que acreditam em Deus, na Bíblia, mas um ateu interessante ver também, porque eu vou, independente de entrar no mérito se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, eu creio que é, mas independente, ela é um referencial, ela pode ser da forma que você quiser enxergar, pode enxergar como um livro lendário, um livro mitológico, blá blá blá, do jeito que você quiser, mas esse livro é usado como referencial, tá? Então eu vou usar a Bíblia como referencial, e eu acredito que ela é a palavra de Deus porque eu sou um crente, eu creio em Deus. Crente que eu digo aqui não seria necessariamente evangélico, crente no sentido de crer em Deus. Eu sou um crente em Deus, eu creio nele. E creio que a Bíblia é a palavra dele. Mas você pode ver, conforme eu disse, da forma que você quiser. O importante é que ela vai ser o referencial aqui agora. Então, primeiro, a Bíblia não diz Santa Ceia em lugar nenhum. Isso aí já vem depois de Constantino, que deixou essa ideia de santa. Você pode ler a Bíblia todinha, que em lugar nenhum tem Santa Ceia. Porque não era santa. Não é santa a ceia. Ali era uma janta. Ceia significa uma janta noturna. Uma janta. Uma janta nunca é santo. Nunca é santo. Santo é a comunhão que os irmãos tinham manifestado por meio daquela ceia, daquela janta, né? Você não vai sentar numa mesa com pessoas que você não tem comunhão. Você senta numa mesa com pessoas que você tem algum tipo de comunhão com aquela pessoa. Então ali aquela janta representava a comunhão em torno dos discípulos de Cristo. Ela era uma simbologia. Nunca ali é santa. A Bíblia não fala em lugar nenhum Santa Ceia. Isso já vem depois de Constantino, devido ao mitraísmo, que é um assunto que tem que ter outro vídeo, não dá para entrar aqui, mas no mitraísmo a ceia é santa. Tá? E como o Constantino teve que aglomerar no mesmo pote cristãos e mitraístas, então ele fez esse sincretismo. Aí ali a ceia passou a ser santa. Então não tem Santa Ceia na Bíblia em lugar nenhum. Você que está ouvindo, que porventura está escandalizado com o que eu estou dizendo, deixe nos comentários, mostra aí onde a Bíblia diz Santa Ceia. Ou algo que dá ideia de Santa Ceia. Essa é a Santa Ceia. Santa, não tem o termo Santa Ceia. Não existe na Bíblia. Caso você tenha alguma referência, deixa aí e nos ajude. Pode ter certeza que eu vou fazer questão de ver o comentário de vocês, tá? Então, não tem. Primeiro que não existe Santa Ceia. Como eu disse, santa é a comunhão dos irmãos, dos discípulos ali em volta daquela janta. Essa comunhão aqui é santa.
Enfim, segundo, gente, que ali é um quadro que um pintor pintou. É só isso. E segundo o que se vê pelo histórico do próprio Da Vinci, ele era ateu. Ele era ateu. Ele era ateu. Certo? Então ele não pintou aquilo pensando em Deus. É um quadro que um pintor pintou. Que em 1500 anos depois de Cristo. O que tem a ver aquilo com Jesus? O que tem a ver aquilo com Santa Ceia? O que tem a ver? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Ele pintou. Ele resolveu pintar. É uma pintura que ele fez. É uma obra intelectual dele. Se ele tivesse vivo até hoje, ele era dono daquela pintura, da intelectualidade daquela pintura. Ele era o dono. Ele pintou. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. E outro ponto interessante aí, que vai também já como um terceiro ponto a considerar, gente, é que o Bolsonaro conseguiu fazer um sincretismo, um nazismo, né? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil. Imbecil não é um xingamento, eu digo imbecil no sentido de palermice mesmo, de apedeutismo. O nazismo fez isso, trouxe esse sincretismo. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Tudo que eu vou dizer aqui, gente, não vou entrar no mérito, tá? Entenda bem. Eu não vou entrar no mérito, eu só vou passar aquilo que alguém acredita. Eu vou passar aqui na terceira pessoa sem entrar no mérito. Você quer saber o que acontece? Para os evangélicos, até o surgimento do nazismo de volta, agora, né, na volta do nazismo aqui no Brasil por meio do bolsonarismo, era considerado pecado a gente sequer pôr um quadro daquele na parede. Não poderia sequer colocar um quadro daquele na parede. Eu fui criado na igreja, eu sei do que eu estou dizendo. A igreja tinha aquilo como idolatria. Portanto, se eu pegasse um quadro como aquele e riscasse ele, fizesse um X, desculpe, se eu fizesse como a senhorinha fez lá no STF, né? Se eu defecasse nele, não era problema nenhum. Talvez eu tivesse até sendo o cara, eu estava até sendo um santo se eu fizesse isso. Até a volta do nazismo, certo? Aí o nazismo trouxe, aí mudou tudo. Agora o que tem de evangélico defendendo isso não é mole. Deu para entender, gente, o que está acontecendo, todo esse fanatismo, toda essa maluquice em volta disso? Até os evangélicos deixou a sua doutrina de lado, seus ensinamentos, aquilo que era idolatria, agora já passa a defender. Deu para entender o absurdo que é isso aí? Quando eu digo absurdo, eu não estou entrando no mérito se os evangélicos estão certos de acreditar nisso que era no passado. Não, eu só estou contando o que é. Olha só onde chega o fanatismo. Olha só onde que chega aí o fanatismo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E já vem o quarto ponto interessante. Um quarto ponto interessantíssimo aí. Por favor, você que está vendo o vídeo, você que está vendo, que assustou com o que eu estou dizendo, deixe nos comentários qual parte da Bíblia que Jesus, nós cristãos, foi colocado como seu advogado de defesa. Onde na Bíblia que está escrito que nós temos que brigar com os outros por causa de Jesus? Mostra, não tem um lugar, não tem um. Sabe por quê? Porque eu não sou nada perante ele. Se eu servisse a um Deus que eu tenho que brigar com os outros para defendê-lo, eu juro para vocês que eu deixaria esse Deus. Esse Deus era muito fraco. Depender de eu defendê-lo, o mero mortal, para aí, é muito fraco. Não, minha gente, não. Eu sou cristão, você pode xingar Jesus do meu lado o quanto você quiser, pode ficar à vontade. Eu não sou advogado de defesa, ele não me instituiu para ser advogado de defesa, ele não me instituiu para ser o seu jagunço, para ser o seu guarda-costa, para ser o seu segurança, ele não me instituiu para brigar com os outros por causa dele. Não, ao contrário, ele não quer que eu faça isso. Ele não quer encarecidamente que eu faça isso. Portanto, você pode rasgar a Bíblia na minha frente, que eu não vou fazer nada. Se você está errado em fazer isso, o acerto não é comigo, é com ele, não é comigo. Tá? Ele é grande, potente o suficiente para saber o que ele tem que fazer, não eu defendê-lo. Ele disse: segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Com todos. Ele diz que eu tenho que amar os meus inimigos. Ele diz que se alguém dá um tapa de cá, eu tenho que dar outra face. Eu creio que isso é mais uma linguagem figurada, mas independente, ele diz, agora eu vou brigar com os outros por causa dele. Não. Ele não instituiu ninguém para fazer isso. Quem faz isso está fazendo por conta própria. Por conta própria, não amando dele. Tá bom? E tem mais, eles fazem isso, sabe por quê? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que se você quiser conhecer uma pessoa que não conhece nada de Deus, nada, absolutamente nada, você conversa com Malafaia, conversa com Bolsonaro, conversa com cada fundamentalista que segue Adolf Hitler, que segue a bandeira de Adolf Hitler, Deus, Pátria e Família, conversa com ele. Ali estão as pessoas que não conhecem nada sobre Deus, nada, não sabem nada. Se eles soubessem, eles entenderiam que o evangelho ele é vivido, não falado. O evangelho ele é anunciado por meio da minha vida pessoal, não por meio do que eu vou falar ou deixar de falar. Entende? Me perdoe, a Covid tirou um pouquinho da memória minha, mas se eu não estou enganado, é Santo Agostinho. Ele disse assim, me perdoe se eu estiver errado, gente, mas foi uma das colunas da igreja do passado, disse assim, o evangelho tem que ser pregado a todo instante, estou falando com as minhas palavras, a todo instante, a cada momento. Se precisar, use até palavras. Então o evangelho ele é vivido, ele não é falado, ele é vivido. A fala é só um complemento, ele é vivido. Mas sabe por que eles falam? Porque eles não vivem. A Bíblia diz do começo ao fim que nós temos que ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, o oprimido. O que eles estavam fazendo na prefeitura de São Paulo agora esses dias? Criando leis para proibir o padre Júlio Lancelotti de dar comida para quem tem fome. Essa gente tem uma mínima noção do que é Deus, do que é Bíblia. Um dia eu sou produtor musical, um dia eu fui em um lançamento de um CD de um cliente meu, é uma igreja, a minha igreja, só que numa outra cidade, e o pastor leu lá em Jeremias, um capítulo que fala, eu não vou falar um porque todos falam isso, gente. E eu não lembro o capítulo agora, mas o capítulo falava assim, que Israel pecou, por isso ele ia ser cuspido da boca de Deus. Palavras minhas, tá? Ele ia ser jogado no cativeiro, Deus ia jogar ele na chincha. Israel, por causa do pecado. E lá mais embaixo fala o pecado. Que pecado que é? Que ele não cuidava do pobre, não cuidava da viúva, não cuidava do necessitado, não cuidava do órfão, ele oprimia o pobre, e por aí vai. Exatamente a bandeira que a esquerda defende e que a direita é contra. Tudo que é pobre, eles é contra. Veja só, no Brasil existem 90% de terras que ricos invadiram. Ricos invadiam, muitas vezes matando quem estava dentro, roubando para si, porque a terra era do Brasil, do Estado, 1.000 alqueires, 2.000 alqueires, 3.000 alqueires para uma pessoa. O MST, que todas as terras que o MST invadiu só corresponde a 10%, e pega 10 alqueires para um pobre viver, em média, eles têm raiva desses ricaços que roubam 1.000, 3.000, 4.000 alqueires para si, ou implica com o MST que pega só 10 alqueires para uma família sobreviver. Eles implicam só com o MST. Eles é tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Se tem bandeira anti-pobre, anti-órfão, anti-viúva, anti-estrangeiro, a maior bandeira deles é contra o estrangeiro. É contrário a tudo que a Bíblia, que é cuidar do pobre, do faminto, do necessitado. É eles. É a bandeira que eles defendem. Não, se você quer alguém que é contra Deus em tudo, é o fascismo, a extrema-direita, é o Malafaia e seu rebanho lá, seu redil de correligionários. Então, eles brigam para ofuscar isso. Aí eles se põem como defensor. Eu, Malafaia, eu defendo a Cristo. Que Cristo, meu amigo?
Que Cristo, você defende o burifute. Você é inimigo de Cristo. Você vive um outro evangelho. Um outro evangelho. Longe de você viver o evangelho de Cristo. Se você vivesse, você estava ajudando o padre Júlio Lancelotti a dar comida para aquelas pessoas famintas. Você estava fazendo igual muitos pastores fazem, de dar comida. Aqui em Goiânia tem pastor que leva marmita para dar para aqueles pessoal de rua aqui no centro de Goiânia. Ele estava ajudando. Ele não estava comprando jatinho. Ele não estava fazendo o que está fazendo. Tempos luxuosos para satisfazer o seu ego. Ele não estava fazendo isso. Eles não conhecem. Então eles se colocam como os defensores de Cristo. É uma forma hipócrita de esconder que eles não fazem nada do que Cristo quer que faça. Tiago falou assim: se o seu irmão vem falar com você que está com fome e você fala para ele, pode ir que eu vou orar por você? Ah, vou orar, irmão, para Deus te abençoar. A sua religião é vã. Tiago fala isso. Tiago, irmão de Jesus, hein? Ele fala isso. A sua religião é vã. É vã. Tá? Então, essa gente está fazendo o maior balbúrdia, porque é exatamente o papel que eles fazem. É balbúrdia, nada mais do que isso, para esconder a podridão doutrinária que norteia eles. Que norteia essa bandeira Deus, pátria e família, que de Deus não tem nada e família não tem nada. Não tem nada de família. Os seus líderes são todos promíscuos, como bem vê o Bolsonaro. A Michele não era a primeira dama, era a terceira dama. Ah, mas o Lula também casou 3 vezes. Não, o Lula casou uma. Segundo a Bíblia, quando morre pode casar de novo tranquilamente. É como se nunca tivesse tido um casamento. É a primeira esposa, é livre, tá? E ele casou 3 vezes porque as 2 primeiras esposas faleceram. A Michele é a terceira dama. Hitler, ele ficava com a sobrinha de 20 anos. Até que ela não aguentou os abusos do tio sanguíneo. Ela era filha da irmã de Adolf Hitler e se matou. Mussolini só sossegou quando ficou com a meia-irmã dele. São pessoas que vivem o oposto de moralidade. Família é coisa nenhuma. Deus também não, porque vive tudo que é contrário a Deus. Mas eles criam todo esse frenesia para se passar por santarrões, para manter o charlatanismo em alta, para manter o seu cofre em alta. Essa gente que não vale nada do ponto de vista do evangelho. Eu não estou falando da pessoa dele. Não tem nada a ver com a pessoa dele. Se eu ver uma Malafaia numa rua precisando de ajuda, eu vou ajudar ele. Não tem nada a ver com isso, entenda bem. Eu estou falando do ponto de vista bíblico, Deus. Tá? Não estou dizendo aqui que nós temos que fazer mal para ele de forma alguma. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Mas do ponto de vista de Deus, são inimigos de Deus com as suas ações, com a sua vida. Tudo, a própria bandeira que defende, mostra e patenteia que são inimigos de Deus. Portanto, minha gente, para resumir, depois de falar tanto, mas não dava para resumir, sim, eu acho que foi uma bola fora. Não deveria ter feito aquilo. Respeitar, né? Mas nada justifica esse escândalo, que esses militantes de Adolf Hitler estão fazendo. Nada justifica isso. Tá? Deus não pôs ninguém como seu defensor. Tá bom? Muito obrigado. Deixa os comentários aí, você que não concorda comigo. Mostra o seu porquê, conte, sem xingar ninguém. Não precisa de xingar, mas põe um comentário, fala por que você não concorda. Ou se você concorda, deixa os comentários também. Respalda, viu, gente? Porque eu só vou embasar aqui, eu posso até comentar aqui um próximo vídeo, comentários de alguém aí. Mas só comentários que estiver embasado. Eu não vou trazer aqui perder tempo com xingamento, coisa aleatória, sem base nenhuma. Mas deixa os comentários, vamos estar juntos, acrescentando e discutindo, tá bom? Se inscreva no canal aí, deixa o joinha ou o não joinha e clique no sininho para receber mais vídeo aí, tamo junto nessa, tá bom, gente? E ó, vem comigo!